Quando pensamos no período Jurássico, a imagem que surge na mente da maioria das pessoas é sempre a mesma. Colossos como o Allosaurus, o Stegosaurus ou talvez o gigantesco Diplodocus vagando por florestas tropicais. Esses dinossauros roubaram os holofotes, se tornando os ícones absolutos de uma era marcada por criaturas descomunais. Mas enquanto esses gigantes dominavam os céus e a terra com sua força e tamanho, um outro tipo de predador, muito mais discreto e silencioso, reinava nas sombras. Poucos conhecem seu nome, menos ainda conhecem sua história. Ele não rugia, não perseguia suas presas em estampidos estrondosos pelo solo, nem ostentava fileiras de dentes do tamanho de facas. Mas o que ele não tinha em brutalidade, compensava com precisão, paciência e uma letalidade cirúrgica. Era um caçador diferente, frio, quase invisível. Esquecido pela história e pelos livros didáticos, esse predador foi um dos caçadores mais eficientes do Jurássico. Um mestre da emboscada que se aproveitou do crescimento acelerado das florestas, da diversidade explosiva de répteis pequenos e dos primeiros mamíferos noturnos. Enquanto os grandes dinossauros lutavam por território aos olhos do mundo, esse assassino operava fora do palco principal, agindo onde quase ninguém estava olhando. Mas afinal, quem era ele? E por que a Terra parece ter feito de tudo para esquecer sua existência? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar ainda mais no tempo, até os últimos momentos do período Triássico, onde sua linhagem silenciosa começou a ganhar forma. Antes do domínio dos dinossauros, a Terra era um lugar instável, um planeta que ainda aprendia a respirar após a maior extinção em massa da história, o evento Permiano-Triássico. O mundo que emergiu desse cataclismo era quente, árido e repleto de oportunidades para quem conseguisse se adaptar rapidamente. E foi nesse cenário brutal que surgiram os primeiros membros de uma linhagem esquecida, mas incrivelmente promissora. No final do Triássico, quando os dinossauros ainda eram pequenos e relativamente raros, um grupo de répteis carnívoros, ágeis e discretos, começou a se destacar. Eles não disputavam território com os maiores predadores da época. Ao contrário, preferiam os cantos escuros da floresta, os corredores estreitos entre raízes e rochas, onde suas habilidades furtivas podiam florescer. Seu corpo era alongado, seus movimentos quase felinos. Possuíam mandíbulas finas, com dentes afiados como agulhas, perfeitos para perfurar escamas finas e pele delicada. Seus olhos, adaptados para enxergar em baixa luz, os transformavam em caçadores noturnos, uma raridade para a época. E foi aí, entre as sombras do Triássico, que nasceu o primeiro dos Choristoderos, um grupo quase completamente ignorado pela paleontologia popular, mas que durante milhões de anos coexistiu com dinossauros, crocodilos e pterossauros, adaptando-se com uma eficiência assustadora. Eles não eram apenas sobreviventes. Eram estrategistas evolutivos, moldados para prosperar onde os olhos de outros predadores não alcançavam. Conforme os continentes se separavam e os ecossistemas se diversificavam, esse predador silencioso começou a se espalhar, assumindo formas diferentes, refinando suas armas e ocupando nichos que os grandes carnívoros não podiam acessar. Quando o Jurássico finalmente começou, ele já estava pronto. Enquanto os predadores mais famosos do Jurássico usavam sua força bruta para dominar suas presas, esse caçador adotou uma abordagem radicalmente diferente. Ele não tinha crânios colossais nem mandíbulas esmagadoras. Suas garras não eram armas de destruição e seu corpo não inspirava terror à primeira vista. Mas era justamente aí que residia sua vantagem. Seu corpo esguio e alongado lhe permitia deslizar pela vegetação densa sem fazer ruído. As pernas curtas, mas musculosas, lhe davam estabilidade e agilidade em ambientes pantanosos e aquáticos, onde muitos dos grandes predadores simplesmente afundariam. E o mais impressionante, muitos choristodeiros desenvolveram caudas achatadas e corpos hidrodinâmicos que os transformavam em nadadores quase perfeitos. Mas sua arma mais surpreendente não era física, era comportamental. Esse predador era um mestre da imobilidade. Ele podia ficar horas, às vezes até dias, completamente imóvel,
espreitando próximo a riachos, pântanos e margens lamacentas, à espera do momento exato em que uma presa distraída se aproximasse. E quando o fazia, o ataque era rápido, preciso e quase sempre fatal. Seus dentes afiados eram curtos, mas numerosos. Em vez de rasgar, eles agarravam, cravando-se como agulhas múltiplas na carne de pequenos répteis, anfíbios e até mamíferos primitivos. Uma vez que a mordida era feita, dificilmente a vítima escapava. Algumas espécies desenvolveram narinas no topo do focinho, permitindo que respirassem como crocodilos, com apenas os olhos e o nariz acima da superfície d'água. Outras, como os Champsosaurus, podiam crescer, até 2 metros de comprimento, combinando velocidade subaquática com uma emboscada letal. Eles eram invisíveis até o momento do ataque, e quando se moviam, já era tarde demais. Mesmo sem as armas clássicas da pré-história, esses caçadores se tornaram um dos mais eficientes predadores de emboscada do Jurássico. Uma prova de que, na natureza, a força nem sempre vence a estratégia. Durante o período Jurássico, a Terra era um mosaico de ecossistemas exuberantes, vastas florestas tropicais, rios sinuosos, pântanos rasos e lagos repletos de vida. Era um mundo dominado por colossos, mas também repleto de criaturas pequenas e ágeis que lutavam diariamente pela sobrevivência. Foi nesse palco vibrante que o predador esquecido encontrou seu reino. Diferente dos dinossauros que caçavam a céu aberto, o choristodeiro operava no silêncio úmido das zonas marginais, nas bordas dos corpos d'água, nos pântanos lamacentos, nos corredores alagadiços entre as raízes das árvores jurássicas. Esses eram seus domínios, e lá ele reinava absoluto. Seu método de caça era construído em 3 pilares: camuflagem, paciência e velocidade letal. Com a pele coberta por escamas finas de coloração acinzentada ou esverdeada, ele se misturava perfeitamente ao ambiente. Flutuava à deriva, como um pedaço de madeira podre, ou ficava quase enterrado na lama, com apenas os olhos visíveis, esperando. Sempre esperando. As presas, por sua vez, eram abundantes: anfíbios, pequenos dinossauros juvenis, répteis, aquáticos e os primeiros mamíferos arborícolas que desciam para beber água. Bastava um movimento em falso, um passo em falso, e o ataque era disparado. Em um impulso silencioso, esse caçador saía da água com força explosiva, abocanhando sua vítima antes que ela entendesse o que estava acontecendo. O impacto era rápido, mas não desordenado. Seus movimentos eram controlados, precisos, quase calculados. Em muitos aspectos, seu estilo lembrava o de um crocodilo moderno, mas com uma diferença crucial. Enquanto os crocodilos são brutais e pesados, o choristodeiro era mais sutil, mais discreto, mais cirúrgico. E enquanto os predadores maiores dependiam de território aberto e embates físicos, esse caçador podia prosperar em qualquer lugar com água e cobertura densa. Ele não precisava competir. Ele apenas esperava. Foi essa tática, essa invisibilidade ativa, que permitiu sua expansão silenciosa por quase toda a Laurásia, o supercontinente do hemisfério norte. Enquanto os olhos do mundo se voltavam para os dinossauros, ele caçava no escuro e sobrevivia. Durante milhões de anos, esse predador silencioso prosperou nas sombras do Jurássico e até mesmo no Cretáceo inicial, adaptando-se a ecossistemas variados, caçando com maestria e evitando confrontos diretos com os gigantes da era. Mas, como tantas outras criaturas que pareciam invencíveis, ele também teve seu momento de virada. O mundo ao seu redor estava mudando, lenta, mas implacavelmente. No final do Cretáceo, novas linhagens de predadores começaram a emergir. Alguns eram dinossauros pequenos, extremamente ágeis e com visão binocular, capazes de competir nos mesmos ambientes que antes pertenciam quase exclusivamente aos choristoderos. Outros eram crocodilos evoluídos, com corpos mais especializados para a vida aquática e mordidas muito mais poderosas. Além disso, os ecossistemas aquáticos começaram a se transformar. Os rios tornaram-se mais rápidos,
os lagos menos rasos e a vegetação de borda mais fragmentada. Ambientes estáveis e pantanosos, ideais para emboscadas, passaram a ser substituídos por paisagens mais dinâmicas, que favoreciam predadores móveis e adaptáveis. Mas talvez o golpe mais duro tenha vindo de onde ninguém esperava: dos céus. Com a diversificação dos pássaros primitivos e o surgimento de mamíferos mais inteligentes, o número de competidores aumentou drasticamente. Esses novos caçadores, mais leves, mais rápidos e com cérebros maiores, começaram a ocupar os nichos que antes eram dominados por predadores como o choristodero. E então, como um sussurro que se perde no vento, ele começou a desaparecer, sem deixar fósseis abundantes, sem causar extinções em massa, sem cair em combates lendários. Ele não foi apagado com um impacto de asteroide, mas sim esquecido pouco a pouco, apagado pelo tempo e pela evolução lenta e constante do planeta. Hoje, seus fósseis são encontrados em poucas regiões do hemisfério norte, muitas vezes mal preservados, fragmentados, ignorados em coleções de museu. Seu nome raramente aparece em livros ou documentários, e sua história, de um caçador paciente, letal e engenhoso, quase se perdeu. Mas os vestígios ainda estão lá, e a ciência, aos poucos, está desenterrando sua verdadeira importância. Durante muito tempo, os choristoderos foram apenas notas de rodapé na paleontologia. Pequenos fósseis mal compreendidos, frequentemente confundidos com crocodilos, lagartos ou répteis menores. Mas nas últimas décadas, uma série de descobertas está trazendo esse predador esquecido de volta ao centro da história evolutiva. Fósseis excepcionalmente bem preservados encontrados na Ásia, Europa e América do Norte revelaram detalhes impressionantes: estruturas cranianas especializadas, adaptações aquáticas avançadas e até traços comportamentais gravados no sedimento, como posturas de emboscada e padrões de dispersão em grupo. Um dos gêneros mais estudados, o Champsosaurus, mostra evidências de que algumas espécies sobreviveram até o início do período Paleógeno, ou seja, sobreviveram à extinção dos dinossauros. Esses dados mudam tudo. Eles mostram que os choristoderos não foram apenas passageiros do Jurássico. Foram sobreviventes resilientes, que atravessaram múltiplas transições ecológicas e conviveram com dinossauros, aves primitivas, mamíferos e crocodilos modernos. Eles estavam lá o tempo todo, só não estávamos prestando atenção. E mais importante, sua história oferece uma lição valiosa sobre como predadores alternativos evoluem fora do radar, prosperando à margem da narrativa dominante. E lembrando que a vida na Terra não se resume aos maiores ou mais famosos, mas aos mais adaptáveis, silenciosos e persistentes. Hoje, cientistas reavaliam o papel dos choristodeiros nos ecossistemas mesozoicos e até os utilizam como modelo para entender como certos grupos conseguem se manter por dezenas de milhões de anos sem grandes mudanças anatômicas. Eles eram mestres da estabilidade ecológica. Talvez não tenham dominado o mundo, mas por muito tempo sobreviveram a ele.